Olá, pessoal. Nós estamos num formato improvisado para que o nosso trabalho, como o despertar da consciência chega ao lar de cada um, que esse dia possa ser esse estudo possa ser de muito proveito para todos nós. E coube-me, através do tema de hoje, olhai, vigiai e orai, o seguinte trecho. A Suprema Providência ensinou-nos a olhar, o olhar amoroso, iluminando os olhos na ação. A vigiar traduz-se na educação e na disciplina das palavras, quer sejam proferidas ou não. E a orar, que equivale a tornar-se o verbo personificado no inalienável proceder, ou seja, segundo o evangelista Marcos, a expressão é olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículo 33. O tempo da escassez, ante o mau uso dos recursos divinizantes, ou a colheita da bonança inerente ao bem que se praticou, o tormento resultante das expiações asfixiantes, ou o louro das provas libertadoras, a agonia das intempéries e perturbações dilacerantes, ou a alegria dos regozijos inebriantes e pacificadores. Por fim, o cadinho do espinheiro das tormentas acrisolantes, ou a conquista do laurel das benesses alentadoras. Ou seja, partindo do princípio do querer saber e amar, nós temos 3 vertentes: o vigiai, o olhai, o vigiai e o orai. Então, no caso, quando eu vigio, quando eu olho, eu estou fazendo o meu projeto. Eu estou buscando aquilo que está a minha proposta de ação. Ou seja, eu estou cumprindo com a minha meta. Então, é o olhar amoroso, iluminado, os olhos na ação. O vigiar traduz na educação, na disciplina das palavras, ou seja, se eu colocar o olhar, o vigiar e o orar, então eu estou buscando o querer, o saber, ou seja, eu vou testar aquilo e vou ao mesmo tempo vivenciar na ação aquilo que eu olhei, a minha proposta e aquilo que eu fiz, eu fui testificar através do conhecimento. Seria isso, Sebastião? Abraço de luz e paz e muito amor a todos. Alegria imensa estar com vocês mais uma vez, mesmo que nos atropelamos aqui, atrasamos, mas tudo no tempo de Deus. Então vamos lá. Creio que muitos vão ter dificuldade de chegar, mas alguns já estão chegando. Nós vamos dando um tempinho para que eles possam chegar e não perder a nossa explicação inicial. Eu vou até ler um texto antes de explicar esse aí, que veio para nós hoje, que vem ao encontro desta realidade com certeza. Porque nós vamos falar do olhai, do vigiai e do orai,
e esta frase ou esse versículo só existe em Marcos 13:33. Os demais é só vigiai e orai. E para complementar ou para auxiliar esse texto, veja o que recebemos hoje. Aqui tem uma base a mais. Então, as 4 bases fundamentais. Quais são? Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. Os pensamentos são frequências e frequências são caminhos. Sentimentos são vibrações e vibrações são informações e essências veiculadas ou transportadas nesses caminhos. Palavras são veículos ou roupagens com as quais vestimos e transportamos pensamentos e vibrações, ou seja, frequências e vibrações, pensamentos e sentimentos. Por fim, atitudes são o contributo resultante que concretizará o que foi nobremente pensado, profundamente sentido e harmoniosamente falado. Em suma, ou em síntese, o pensamento dá forma e função ao que se pretende. O sentimento dá vida e qualificação aos agentes construtores da ação. A palavra dá movimento e direção aos personagens no entrelaçamento quântico. E a atitude personifica, promove e ilumina a frequência, que é o caminho, o pensamento, a vibração, que é a essência, o sentimento, a roupagem, que é a palavra, o veículo que irá transportar, e o viandante, destemido, a consciência desperta ou em vias do seu despertar. Assim, nós temos na mente alguns departamentos segundo Emmanuel. O departamento da inteligência, da imaginação, da memória, do desejo. E, ao mesmo tempo, temos o pensamento como capacidade criativa, os sentimentos como poder qualificador, a vontade como gerência esclarecida. Assim, quanto maior for a inteligência daquilo que pretendemos, maior poder imaginativo. Então, olhai. Então, com a inteligência, com esse poder imaginativo, eu vou olhar. Baseado em quê? Baseado em minhas memórias. E segundo os ditames de meus desejos, ou a ação da minha vontade para colocar em pauta o pensamento criador. Então, eu vou fazer uma varredura no universo psicobiofísico, moral e espiritual, ou seja, em toda a minha realidade, já que um único pensamento, quando bem arquitetado, me coloca em conexão com todas as minhas vivências, com todos esses estágios ou estados conscienciais. E, ao mesmo tempo, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, assim afirmou Allan Kardec em Obras Póstumas. Então, se o propósito é observar, mediante o que já possuo, visando um objetivo qualquer, eu estou selecionando pelo menos 2 coisas: forças e substâncias. Ou seja, eu estou elegendo que tipo de frequência eu vou criar, que são os meus pensamentos, e que tipo de valores vou transportar por intermédio deles, que são os meus sentimentos, minhas intenções. E, ao mesmo tempo, as palavras são roupagens ou mecanismos que vai fazer esta encomenda chegar em seu destino.
E quando falarmos de entrelaçamento quântico, quando a minha mente tocar na matéria mental, e essa matéria mental tiver a sua origem no fluido cósmico, então eu estou entrando em conexão com todos os seres simultaneamente. E a partir de um relacionamento que eu tenho com essa matéria mental agora, transmutando-a, porque na sequência eu vou vigiar o que eu escolhi. Então eu olhei, selecionei potências e matéria-prima. Os potenciais e ao mesmo tempo a matéria-prima. Feito isso, agora eu vigio para que nada interfira no meu propósito enobrecedor. E orar é fazer acontecer mediante o que foi escolhido, o que está sendo harmoniosamente protegido, para que não haja interferência. Pode haver interferência para melhor, inspirações e intuições, mas não aceitaremos influências negativas nem do nosso subconsciente, que coordena atualmente o nosso comportamento, porque gerencia o universo psicofísico, ou psíquico, emocional e físico, nem do nosso inconsciente, traumas, tormentos, culpas, alta punição e algo semelhante. E não vou aceitar a interferência de seres da mesma frequência desses seres subconscienciais e do inconsciente que estiver no entorno tentando entrar neste festim. Por isso, olhai. Baseado em quê? Baseado em minhas memórias. Fiz um autoexame. Como que se faz o autoexame? Baseado na verdade. Então, pensar na verdade. O que eu quero na sequência? Sentir o que eu penso. O que é sentir o que eu penso? Qualificar o que eu estou pensando, baseado nessa verdade libertária. E na sequência, falar o que eu estou sentindo, ou seja, semear, colocar em movimento o que penso e sinto. E na sequência, viver o que eu estou falando, ou seja, tornar realidade o meu propósito enobrecedor. Então, baseado nesse autoexame, a primeira coisa, além desta verdade em 4 pilares, a honestidade. Não tem como fugir da própria consciência. Eu posso até enganar por pouco tempo todos à minha volta. Só não consigo enganar ninguém dentro de mim. Todos me conhecem. Somos um. Fora, alguém pode desconhecer-me por não conhecer ainda a minha intimidade. Assim, baseado nesta estrutura honestidade ou nesta virtude, eu aciono a base estrutural de todas as virtudes, a humildade. Eu reconheço a minha pequenez, o meu parco saber, diante do muito que eu necessito para a concretização do pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. E tendo como resultado o mecanismo do olhai, do vigiai e do orai. Na sequência, além de honestidade, à luz da verdade e o exercício da humildade, sinceridade. Estou pedindo capacitação e não que alguém faça por mim o que somente a mim cabe realizar. Posteriormente, fidelidade na aplicação, que é o orar, ou orai. Então, olhei, escolhi, fiz a minha petição, minhas intenções para o cosmos. Fui atendido. Agora eu preciso proteger o que me foi confiado, os talentos que me fora confiado para a ação. Não foi para acúmulo sem proveito.
Feito isso, agora eu vou semeá-los, colocá-los em ação. Como eu faço isso? Em primeiro lugar, a inteligência. Com ela, o poder imaginativo. Eu vou colocar todo o meu universo, todas as minhas vivências em ação e convidar todos os seres dentro de um mundo e todos os seres em todos os mundos que estiver na mesma frequência e intencionar semelhante intento ou concretização. Assim fazendo, eu aciono, baseado nesse autoexame, no poder imaginativo e na minha inteligência, os meus desejos. E a oração começa na feição de simples desejos. E os desejos são alavancas que vão mover os meus sentimentos que eu quero transformar. Agora, sentimentos menores. Com o pensamento como frequência e estrada, com o sentimento como poder qualificador e vibrações enobrecedoras, eu quero promover os meus instintos para sensações, sensações para novos sentimentos, sentimentos para futuros pensamentos, a minha força de atração. Então a oração vai começar na feição de simples desejos que são entidades tomando a forma correspondente. E vai atingir a área dos instintos, porque no início o homem tem apenas instintos. Mas se o amor resume e condensa todas as sublimes revelações, se sintetiza a doutrina de Jesus de forma completa, esses sentimentos nasceram dos instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Então não tem como ser diferente. Então agora eu vou transportar da área emocional para a área mental as emoções, os sentimentos, para transformarem-se em pensamentos. Agora eu já tenho o pensamento que veio do cosmos ou do meu interior, superiores, tanto da arquitetura cósmica, arquitetura crística, ou do Deus e do Cristo internos, à minha disposição. E agora, somado a essas forças que poderiam divergir da minha construção. Mas fomos até lá num diálogo amoroso, terno, e mergulhando essa essência do pensamento inicial, desse sentimento, após a observação, a seleção, e agora levando a proteção e amparo, porque eles podem se sentir desprotegidos, porque vão ser transformados e não sabem do vir a ser. Dar a eles todo o conforto, toda a segurança desse vir a ser. E os instintos que já conduzem harmoniosamente o universo psicobiofísico, segundo as leis de equilíbrio e harmonia, quando nós não interferimos, ou quando o nosso inconsciente não o faz, ou o entorno, agora vamos vibrar na mesma frequência. E esse entrelaçamento quântico, porque a partir desse toque da minha inteligência com o meu poder imaginativo, do poder imaginativo com os meus desejos, baseada em minhas memórias, nós vamos interferir nos instintos, nas forças de base, e assim que entramos em contato, criamos um vínculo. E por mais que saiamos de lá e viajemos para as sensações, lá ficaram instintos protegendo o cenário. Alguns estão vindo para as sensações, o universo das sensações vai ceder outros e nós vamos viajar para as emoções, que vai acontecer o mesmo para a área dos sentimentos, até transformar esse conteúdo em novos pensamentos, a nossa força de atração. E agora, com esta força de atração que são os nossos pensamentos, podemos interagir com a matéria mental,
transmutá-la em bioenergia e construir desde os quântons de energia até a totalidade daquilo que queremos ou intencionamos concretizar. Não é tão difícil. Eu estou fazendo esse preâmbulo para que vocês possam questionar e, à luz do que propomos, esclarecer as minúcias, porque disso depende o nosso despertar, disso depende a nossa iluminação consciencial e agirmos como co-criadores da nossa realidade, transformando o espaço, o campo biológico, o tempo, o campo perispiritual, em mecanismos virtuosos ou em frações virtuosas que vão incorporar-se às virtudes em construção ou existentes, para a expansão da nossa consciência ou maior iluminação da mesma, dependendo do que se propõe e daquilo que se realiza. Então, respirem fundo, se acalmem, diga ao vosso universo mental, psíquico, emocional e físico: tudo está em paz. Estamos convidando para o festim, mas para lá se achegar e lá permanecer, é necessário a roupa nupcial. Você pode até entrar no festim como alguém que arromba a porta de uma casa e adentra, mas sem a roupa nupcial não consegue permanecer. Por misericórdia, alguém o tirará, do contrário, será desintegrado na forma que ora existe. Tanto instintos, quanto sensações, quanto emoções, sentimentos e pensamentos. E uma vez feita essa conexão com esse mundo quântico ou em qualquer estágio subsequente, não perdemos mais o vínculo. Se tivermos o relacionamento por intermédio do pensamento positivo na criação de um fóton e interferirmos ou interagirmos com outro fóton presente num elétron, ele pode depois sair do nosso cenário e avançar bilhões e bilhões de anos-luz, distanciando-se. Nunca mais perderemos o vínculo. A isso chamamos entrelaçamento quântico. Somos responsáveis por tudo que cativamos. E somos responsáveis também por tudo que não cativamos por onde quer que transitarmos, no pensar, no sentir, no falar, no agir, no olhai, no vigiai, no orai, para a construção de uma vida plena, saudável e feliz. Agora é com vocês e com a nova âncora que foi contratada pelo Despertar da Consciência hoje. E se vocês gostarem dessa âncora, com certeza ela voltará inúmeras outras vezes, ou todas as vezes que vocês pedirem e ela tiver disponibilidade. Sebastião, a Lucy, ela fez uma pergunta que foi a minha pergunta, eu acho que ela foi minha médium. Ela pergunta o seguinte: esse olhar é para dentro ou para fora no geral? Mas eu vou muito mais além do que isso. Pelo que eu percebi, esse processo é aquilo que o Leon Denis fala que a gente pode fazer todo no domínio psíquico, porque você fez um processo de reprogramação, né, do corpo que agora se encontra nesse trabalho. Então, o seguinte, Sebastião, um anjinho veio aqui e me disse o seguinte: é possível fazer tudo isso no domínio psíquico.
mas eu preciso também fazer no externo. Conta mais para a gente sobre isso, Sebastião, por favor. Baseado no ensino de alguns mestres, a começar pela frase tão contundente, somos um, e a ação do mais sutil, do mais pequenino ser, interage com todo o conjunto. Nós criamos essa sequência de frases ou as copiamos de algum lugar, já que na vida tudo se copia e nada se cria. Assim, é impossível alguém pensar sem interagir com todas as suas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, por mais que a intenção é transformar o interno, levamos conosco o entorno também. Porque quando um ser se ergue em oração, segundo Joana de Ângeles, ergue consigo a humanidade inteira. E uma vez que interagimos, não há possibilidade em qualquer parte do cosmos de interagirmos sem criar o que nós falamos, o entrelaçamento quântico e a permuta. Então, além de fazer conexões com esses seres com os quais interagimos, permutamos. E se a matéria mental, conforme o instrutor Gubbio, na obra Libertação, é composta de seres vivos incontáveis e estão em processo de evolução nos quadros do universo sem fim, quando eu penso, eu estou convidando-os para dar forma ao meu pensamento. O pensamento é a força de atração, vai atraí-los. E segundo Leon Denis, na obra O Grande Enigma, quando são atraídos, eu gravo neles a minha inteligência, os meus valores. E no ponto máximo da ação de minha vontade, nesta atração e fecundação desses elementos, eles se transformam em força de atração, junto com o pensamento que já é esta força de atração. E a atração, na sequência, se faz amor, torna-se amor, ou personificam-se como fótons, que é o que nós chamamos de partículas de equilíbrio, ou, segundo a física quântica, o amor tornado visível. E não tem como evoluir sem se relacionar com o interno e com o entorno, porque num único átomo contém tudo que existe no universo, segundo Joana de Ângeles. E se o universo é feito de átomos, e os átomos são universos em miniatura, e segundo Manny Hall, eu sou um Deus para os átomos, que compõem os meus corpos. Mas sou um átomo para os deuses, que constroem universos. Por isso, por mais que eu intencione transformar tudo no domínio psíquico, no mínimo, eu preciso pensar. E não tem como pensar sem interagir. Interagir sem permutar. Permutar sem se relacionar. Ou seja, um tanto de seres de vida em múltiplas frequências entram no meu universo e um tanto do meu universo viaja para outros universos nessas múltiplas relações e incontáveis permutas. Então, Sebastião, você está dizendo para a gente que essa permuta é incessante. Somos receptores e, ao mesmo tempo, somos emissores de ondas. E vamos supor o seguinte, que eu ainda não tenho esse propósito do vigiar, olhar e vigiar e orar. Mas eu estou vamos dizer assim, dentro da minha proposta, dentro daquilo que eu já sei, eu faço o máximo do mínimo.
como pessoa, como reagir diante de uma situação que eu ainda não consigo controlar, que eu ainda eu sou um pouco vacilante. Esta é moleza. Até as criancinhas lá de casa responderiam. Aquelas bem pequenininhas. Lá que gerenciam o perfume das flores. E também a relva do prado. E mesmo estando no cabelinho de um recém-nascido. Então vamos lá. Normalmente eu recuso reconhecer o que eu estou vendo no espelho, porque vejo a obra, vejo Deus. Ou a obra, a vida, é o espelho da minha própria alma. E aquilo que não estou conseguindo gerenciar, nós falamos que a base essencial de todas as virtudes é a humildade. Basta eu não negar o que está acontecendo, porque a aceitação é reconhecer que está acontecendo alguma coisa, avaliar a situação e propor mudança. Agora, quando propomos mudança, como fizera o governador da colônia Nosso Lar de André Luiz, ele foi quase 4 décadas de esforço bem direcionado para recobrar o equilíbrio que fora perdido pelo governador anterior. E num esforço extremo, ele mereceu a assistência de 200 especialistas que veio de uma dimensão superior para ajudá-lo. Nem ouro nem prata tenho, começamos assim, mas o que tenho vos dou. Então aqui estão os meus peixes, aqui estão os meus pães. Imponha suas mãos sobre eles, que são os meus talentos. Aqui está o meu quanto de inteligência, o meu quanto de imaginação, o meu quanto de desejo, de memória, de pensamento, de sentimento, de vontade. Agora, multiplique. Se Paulo de Tarso impunha as mãos sobre estudiosos preparados por ele e fazia acontecer a eclosão dos potenciais, o que fizera Jesus nesta multiplicação de peixes e pães, que não são peixes literalmente e nem pães literalmente. Porque se fosse, no dia seguinte, os discípulos lembrariam de tão grandioso fenômeno, e não é isso que vemos com Allan Kardec em A Gênese, falando da própria Bíblia. Então, fora talentos. E os peixes e pães foram ensinos, foram palavras em múltiplas línguas, alimentando esses seres, porque Jesus havia dito que nem só de pão vive o homem. Então, diante de um cenário que eu vejo que está acima de minha capacitação, eu peço capacitação conforme o enfrentamento que eu preciso levar a efeito. Agora, não tem como negar o que eu estou vendo no espelho, porque ou Deus está de férias, ou ele não é a onisciência coisa nenhuma, tampouco a onipresença, menos ainda a onipotência, porque eu estou vendo erros na sua obra, noutros filhos. E agora, se eu reconheço que as minhas lentes é que não estão adequadas para enxergar o belo, o verdadeiro, ou enxergar Deus na sua obra. E, no mínimo, perguntar algo simples como fizera Saulo ao despertar a consciência Paulo. O que queres que eu te faça? E assim, começar a nossa ação. Porque não há como falhar quando usamos a verdade como norte. Então, queremos falar a verdade, pensar nessa verdade.
Melhor, queremos viver à luz da verdade, pensar, sentir, falar e agir. Quando temos essa honestidade como propósito, humildade como âncora, fidelidade como mecanismo e fidelidade na ação, não tem como não dar certo. Porque virá seres de todas as nossas vivências para nos auxiliar no propósito, se eu admitir que sou eu que preciso mudar. Não é a obra de Deus. Não é o outro que eu preciso mudar. Sou eu. Agora, se eu quiser mudar o outro, eu vou me arrebentar todo, arrebentar o outro também, e não vou conseguir coisa alguma. Mas em tudo eu dou graças e procuro o que eu preciso mudar em mim para enxergar no outro, ou na vida, nas leis, a presença do divino escultor ou do eterno arquiteto. É uma coisa interessante, Sebastião, mediante tudo isso, é que eu me lembrei um pouco daquilo que você falou do Chico Xavier. Rei também erra. Mas aí é aquilo que você falou, é você reconhecer, né, com humildade e ter a sinceridade de mudança, né, e fazer com honestidade. Porque uma coisa, ontem no estudo no Telegram, que nós estamos lendo parágrafo por parágrafo, as páginas 250, 251, 252 e 253, você falou uma coisa que me marcou muito, porque eu tinha um ser dentro de mim que perguntava assim, nossa, mas com que conhecimento, né, a gente vai buscar? E você uma vez me deu um choque nesse ser, através das palestras, falando que o conhecimento está em todo momento. Deus não deixa órfãos os seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, você também, ontem você me deu um complemento, você tem que fazer jus a esse conhecimento. Porque não adianta, por exemplo, você saber coisas de ensino médio, sendo que você só sabe conhecer o ensino primário. Porque eu, às vezes, ficava me perguntando assim, gente, se a natureza é tão vasta, por que a pessoa já não conhece, né? Não tem condições de entender aquilo que eu já conheço? E o que está acontecendo hoje aqui não é algo parecido? Porque eu tentei 3 transmissões com o meu parco conhecimento. De trás das câmeras, ou melhor, na frente das câmeras, eu posso até fazer alguma coisa meio xoxinha. Mas na frente das câmeras. Agora, por trás, já não é muito a minha praia. Então, reconheci a minha pequenez, o tamanho da minha ignorância e pedi socorro para os universitários. Ainda bem que você estava de plantão, né? Muito obrigado por essa assistência e iluminando a minha consciência e, ao mesmo tempo, me preparando para futuras etapas ou para futuros desafios. E olha que eu fiz tudo certinho, como nas outras etapas que eu tive que fazer sozinho. Mas dessa vez não deu certo. O máximo que eu consegui foi uma imagem de cabeça para baixo e escura na transmissão. Então, é assim que a vida nos apresenta os desafios. Eu poderia ter desistido, e quase desisti, se não fosse a sua doçura, a sua sensibilidade e, ao mesmo tempo, a sua parceria. Eu que agradeço no sentido da gente poder fazer essa assessoria. E também, se você estava falando sobre isso, sem Vilma Camargos, isso nada poderia acontecer, e ela mandou um abraço de luzes. Ela está aqui na live. E Luiz Gonçalves faz o seguinte comentário: se ainda não estou com a roupa nupcial,
ainda estou com um projeto em construção. Seria possível ainda fazer todas essas conexões de harmonia? Eu acho, Sebastião, que você já deu até a resposta. Eu preciso de ter todo aquele arcabouço. Eu preciso ter a humildade, a fidelidade, a honestidade e a sinceridade para fazer esse processo, porque Deus não dá nada de graça. Ele só dá as diretrizes e o material. E aí é aquilo que Leon Denis fala e eu acho fantástico. Nós nos fizemos. Seria isso? Então, vamos lá. Nunca é tarde para começar ou para recomeçar. Antes, Saulo de Tarso perseguia, prendia e executava quem acreditava em Jesus, o Cristo de Deus. Mas até um X a lei permite que haja escândalo, e ai de quem fizer. No momento aprazado, o seu Cristo interior veio à tona. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que está dificultando o meu projeto, o meu propósito? E segundo o que narra os evangelistas, ou pelo menos é o que vemos na Bíblia, ele ficou cego, criou escamas em seus olhos. E nós sabemos que escamas são camadas que protegem um conhecimento ou que dificulta o acesso a uma realidade. E como ele fica cego, mas se apresenta, Senhor, o que queres que eu te faça? Jesus, com amorosidade, vá até Ananias, que ele irá te abrir os olhos. E nós sabemos que o personagem Ananias é a mente. E os olhos da alma é o universo que está dentro da própria mente, os seus departamentos. E gradativamente ele foi estudando os ensinos de Jesus e gradativamente tirando as escamas dos seus olhos, tirando as vendas, até chegar ao ponto de falar por 5 minutos e às vezes assombrar a multidão, porque ele dominava quase todas as línguas, se não todas da época, todas as ciências. Só não tinha fé a ponto de transportar montanhas. E às vezes Ananias, e agora a mente, por meio dos seus departamentos, obedecendo ao Cristo interior, tinha que explicar às vezes o que ele falou em 5 minutos durante horas. Mas ele não desistiu. Onde eu quero, às vezes eu não consigo, não tenho a roupa nupcial. Mas onde eu não quero mais, eu me vejo fazendo as mesmas coisas. Então é só não desistir, como ele é o exemplo vivo dessa não desistência. Foi apedrejado, considerado morto umas 3 vezes, mas não desistiu e chega o momento de ele dizer: eu e o Cristo somos um. Já não sou mais eu quem vive, é Ele que vive em mim. Então, a cada tentativa, nós vamos avançar um tanto mais, e isso está bem detalhado no segundo livro, a começar por Joana de Ângeles, e depois as inspirações e as intuições que nos visitaram para o esclarecimento posterior. Então, inicialmente, o que nós faremos? Contrapor o pensamento enobrecedor que eu quero com aquele que está em vigência e que não desejo mais. Mas ele é minha criação e não tem como expulsar o mais remoto pensamento, segundo Joana de Ângeles, mas tem como transformá-lo. E o contrapor é imaginar que aqui está o pensamento negativo e aqui o positivo. Agora eu vou abraçar amorosamente
o negativo, mergulhar no seu mundo interno o que eu pretendo que aconteça no meu entorno, além da iluminação do meu interno também. Todas as vezes que uma situação afligente apresentar-se, eu apresento a minha proposta de vida, o meu compromisso com a minha consciência, com as leis e com a própria vida em suas múltiplas expressões. Está complicado? Peça ajuda. Como quantas pessoas nos pedem ajuda, nós gravamos um áudio. Eu tenho dificuldade de visualizar a ação. Sem problema. Eu faço uma visualização ou a mentalização guiada. Você só vai acompanhar o áudio até você conseguir criar o seu universo, os seus condicionamentos, os seus novos hábitos, as suas forças instintivas, o quanto de inteligência, de imaginação que você precisa para seguir com as próprias luzes. Nunca é negada essa assistência nem do plano espiritual, nem do físico, quando realmente queremos. Tudo podes, se quiseres. Tudo lograrás, tudo concretizarás, se te dispuseres. Isso está com Joana de Ângeles e colocamos na página 224 de nosso segundo livro. Pâmela, se estiver com ele por perto, pode ler a citação de Joana de Ângeles e, se quiser se sentir estimulada, pode ler um pouquinho do que nós escrevemos na sequência. 224? Sim. Então, página 224, citação de Joana de Ângeles. Está engrifado. O despertar da consciência faculta a responsabilidade a respeito dos atos, face ao desabrochar dos códigos divinos que jazem em germe no ser. Serás o que penses e planejes, pois que da tua mente e do sentimento procedem os valores que são cultivados. Assim, pensa no bem-estar, anela-o, estimulando-o com realizações corretas. Em tua origem, és luz avançando para a grande luz. Só as sombras, porque ainda não te dispusestes a movimentar os poderosos geradores de energia adormecida no teu interior. Faze claridade iniciando com a chispa da boa vontade e deixando crescer até alcançar toda a potência de que dispõe. Tudo podes, se quiseres. Tudo lograrás, se dispuseres. Isso está em Momentos de Consciência, capítulo 11. E aí Sebastião prossegue, como ramos da mesma árvore, ou imanências que coabitam na mesma unidade, a força suprema do cosmos, de igual modo, nos expressamos por meio de diminutas fulgurações de nossa síntese consciencial, o espírito com E maiúsculo ou a individualidade. Assim sendo, a máxima, tudo posso naquele que me fortalece, é, sem dúvida, atualíssima e cabe perfeitamente nesse contexto, principalmente por encontrar-se em perfeita sintonia com os estímulos de Joana de Ângeles. Tudo podes, se quiseres, e tudo lograrás se te dispuseres. Mais esclarecidos nos tornamos quando a comparamos com os ensinos de André Luiz. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói, e diariamente com o nosso potencial gerador,
de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Cientes de nosso intransmissível poder de escolha e da liberdade de tomar as decisões que nos apraz, mediante o nosso compromisso conosco, com a vida e com as leis, tornamo-nos conscientes do nosso inconteste potencial criador e co-criador em plano menor, posto que indissociavelmente pertencemos a uma força imperecível e a representamos uma vez que a individualidade, que é o espírito em si mesmo, reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo e quando realizá-lo, para ser a pessoa integral ideal. Portanto, se dissermos que não podemos, equivale inequivocadamente a dizer, segundo Joana de Ângeles, tão somente que não queremos. E isso, Sebastião, cabe muito bem naquilo que o Luiz Gonçalves coloca para a gente. Em tudo dai graças, e não querendo mudar a criação divina e nem as pessoas no entorno, mas focando na minha mudança, influenciando o entorno na própria criação divina. Sem dúvida. Por isso que Paulo de Tarso pergunta, e às vezes em duas frequências, o que queres que eu faça em relação a mim? O que eu preciso mudar em mim? Ou o que queres que eu te faça para ajudá-lo a cuidar da sua obra? E o tempo todo estamos nessas duas condições. O que eu posso fazer para mudar em mim e ao mesmo tempo auxiliar o entorno? Como nós falamos em nosso estudo do Telegram, no sábado, a respeito dos mandamentos trazidos por Moisés, que parece que a maioria acha muito complexo, 10 mandamentos, Jesus foi simples e certeiro. Está complexo. Eu não vim destruir a lei, mas dar um meio que ela seja cumprida. Então, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E complementa. Desse modo, não tem como amar a Deus sem amar o próximo, nem o próximo sem amar a Deus. E parece que eu estava lá e falei para ele, falou, está muito complexo ainda para minha cabeça, Senhor. E ele falou, então, um novo mandamento eu vos dou, que foram as últimas palavras de Jesus por aqui, quando materializado nesse cenário. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí não tinha como negar, ele estava fazendo. E falou que tudo era possível àquele que crê e ama. Ele falou, sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, o que vocês precisam já está dentro. E Miramês lembra, se o reino está dentro, Deus e o Cristo também estão. Farão coisas maiores do que agora faz. Agora é necessário querer, é imprescindível saber e essencial fazer, porque é dando que se recebe, por ser a cada um conforme as suas obras. E uma coisa muito interessante, me chamou muita atenção nessa leitura, é o seguinte, primeiro aqui na citação de Joana de Ângeles, que ela mostra em tua origem é luz, ou seja, fascículos de luz, princípios inteligentes do universo, avançando para a grande luz. Então, para a luz consciente, para as virtudes. E aqui ela fala desse compromisso, aqui, quer dizer, no caso você, ao explicar a citação de Joana de Ângeles, como ramos da mesma árvore, ou imanências que coabitam na mesma unidade. Ou seja, nós estamos interligados
e aquilo que você falou. Somos um com letra minúscula em relação ao nosso organismo. E somos um em relação ao macro. E aí, Sebastião, é possível, através de um pensamento, que eu estou interligado com as minhas vivências, de eu transformar algo, né? Como você já falou, né? De eu ir lá fazer reprogramar como efeito borboleta, e ao mesmo tempo eu posso, vamos dizer assim, como você disse, uma coisa que eu achei fantástico. Se não fosse um rapaz que perdoasse aqueles que tivessem, né, tirado a vida do seu filho, teria dado uma bola de neve. Com certeza. E aqui nós estamos no plano de execução do capítulo 4, que trata sobre as visualizações. Primeiro tem uma análise, depois tem a função, e aqui é o início, ou já mais avançado aqui algumas páginas, do plano de execução. E a Márcia quase desmanchou de emoção lendo a introdução lá no início, na página 50 e pouco, e depois viria, né, a desdobrar no capítulo. Porque cada capítulo neste livro tem a sua introdução. Então, o livro não tem uma introdução para ele inteiro. Cada capítulo tem a sua introdução. E, normalmente, a introdução é uma página, 2 páginas no máximo. E, às vezes, um pouquinho mais, dependendo da complexidade do capítulo. E lá é a síntese do que está aqui. Então, com certeza, ela já fez um link com o que estava aqui e, de alguma forma, sentiu a grandiosidade de todas as informações do capítulo em si. E uma coisa, a Lucy, né, ela fez uma pergunta e eu tenho uma resposta, eu busquei a resposta no primeiro livro. Quando mais evoluímos, vai erguendo os véus do conhecimento? Sim. E aí a resposta está com Miramês em Filosofia Espírita, que Deus não tem segredos para com os seus filhos, mas pede preparo para que possamos suportar as revelações espirituais. Se formos aqui nesse manual com 1019 questões, aí nós vamos aqui na questão 18, lá no início, e veja o que Allan Kardec coloca lá na questão 18. O homem, posso ler? Pode. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe serão ocultas? O véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas precisa de faculdades que ainda não possui. E essa faculdade é a intuição, e só se constrói pela vivência do conhecimento, não pelo conhecimento em si. E uma coisa, Sebastião, pensando aqui em relação à crescência do ensinamento de Kardec, a gente pode perceber o seguinte, que ele já estava se preparando, através dessas perguntas, para questionamentos mais complexos e também respostas mais complexas. Com certeza, e aqui nós estamos falando da terceira edição do Livro dos Espíritos. A primeira tinha 276 questões somente, e ainda misturado conteúdos que no futuro foi para o Evangelho, foi para o Livro dos Médiuns, foi para a Gênese. E na segunda já com 501 questões.
e depois ele já com 1019 questões, já coisas que não se vira no início, agora é bem visível aqui o aprofundamento da pauta e o mergulhar nestas próprias essências. Quando vemos questões como a 540 e 560 do Livro dos Espíritos, é um caminho, no mínimo, fantástico. Pois ele narra que os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Se tudo é vivo, e para a ciência acadêmica a vida começa no reino vegetal, ou no ápice do mineral para o vegetal, então se está ensaiando, ele está como fluidos. E basta lermos a questão 45, que não está nem na primeira e nem na segunda edição, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra, no espaço, em forma de fluidos, no meio dos espíritos, ou seja, ensaiando para a vida. E depois ele continua, tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, que é o espírito na sua origem, até o arcanjo que começou por ser átomo. E na questão 560 ele estabelece o roteiro, o périplo, como fazer isso. Todos nós, lá na questão 540 ele narra, primeiro vai obedecer os fenômenos físicos, depois vai aprender a comandá-los, obedecer os fenômenos morais e depois comandar os fenômenos morais. Nós sabemos que quem comanda os fenômenos físicos é o perispírito. E quem comanda os fenômenos morais, que é a inteligência, é a consciência. E por ter desdobrado o conhecimento para o Evangelho segundo o Espiritismo, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Se você não seguir a sequência do pensamento, você fica lá na questão 540 e não entende o enredo. O perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação. Qual é essa completa purificação? O estado de espíritos puros, ou de pura consciência, ou de superconsciência. Então, a consciência que vai comandar a inteligência, que vai comandar o perispírito, que vai gerenciar o corpo. E na questão 560 e depois 566, todos nós vamos passar por todas as experiências do universo, do cosmos, e aprender gradativamente em todas as partes a presidir, a estar no comando de todas as coisas. E na questão 566, é preciso aprender de tudo para ser perfeito, ou para ser completo. E aí uma coisa, eu pensei muito numa coisa que Dona Beth, mais conhecida como minha mãe, comentou comigo na semana passada, na quarta-feira. Ela disse assim, Pamela, não fiquemos tristes por aquelas pessoas que ainda não entendem do Evangelho, porque elas também estão ensaiando para a vida. A esperança é quem está desperto pelos seus exemplos, por sua luz, convidar e contagiar os que estão ainda com a consciência de sono. Porque tudo tem o seu papel. Se não fosse os caluniadores, se não fossem aqueles que nos desejam o mal, se não fossem aqueles que nos odeiam, como exercitar a recomendação de Jesus? Ore pelos que vos perseguem e caluniam. Ame quem te odeia. Faça o bem a quem te deseja o mal. Se não houvesse a ofensa, como exercitar o perdão? E entender que perdoar a um amigo é dar prova de amizade. Perdoar ao inimigo é pedir perdão para si próprio. Porque na maioria das vezes o inimigo sou eu mesmo. As minhas próprias perturbações. Porque isso foi Kardec. Não raramente somos nossos próprios obsessores.
E antes de quem quer que seja querer domar um espírito mau, encarnado ou não, precisa cuidar de domar-se. E uma coisa, Sebastião, você vamos dizer assim, né? Você me fez pensar com essa palavra. No início do nosso estudo, uma coisa muito interessante, que se eu reconheço que o outro é o meu espelho, então não necessita de perdão. Por isso que o perdão começa dentro. Se eu perdoar-me, eu não tenho mais o que perdoar o outro. Porque quando Paulo de Tarso narra, somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Porque todos os órgãos do corpo, ou todos os sistemas, todos os tecidos, todas as células, moléculas e átomos são interdependentes. Um não vive sem o outro. É o que chamamos de entrelaçamento quântico também. E quando você tritura um alimento, você está dissociando os elementos, componentes desse alimento, para selecionar aqueles que condizem com o festim que você criou para o seu próprio corpo. E ninguém entra se não tiver a roupa nupcial, se soubermos alimentar. E depois dessas sínteses assimiladas dos alimentos, nas suas várias frequências, elas vão ser incorporadas às nossas realidades psicobiofísicas, morais e espirituais. Cientes de que nos alimentos tem tudo que os horticultores, agricultores, os cuidadores pensaram, sentiram, falaram e como agiram, então tem valores morais, tem valores espirituais, tem valores psíquicos, emocionais, ou seja, tem uma síntese cósmica, se eu souber alimentar. Agora, se eu não sei, se eu já reclamo do alimento, expulso tudo que for contrário e atraio tudo que for semelhante. O que é semelhante à reclamação? A lamentação? Pois é, eu vou atrair mais lamentação. O que é a lamentação? Não é um ácido corrosivo? Uhum. Aí eu vou lembrar daquilo que o Luiz Gonçalves falou agora e me fez lembrar até de uma música evangélica, né? Que em tudo dá graças. Então, tudo concorre para bem daqueles que amam o Senhor. Então, ao invés de reclamar, eu, assim, num bom termo, né, vou dar glória, vou agradecer, porque eu estou me capacitando para coisas maiores. Com certeza, não temos dúvida disso. Porque ou tudo está perfeito, ou Deus se equivocou. Por isso que em tudo dar graças. O máximo ou o mínimo que eu posso pedir é orientação. Eu estou aqui. O Senhor está aqui na presença deste ser ou desses seres, porque tudo são suas expressões. Eu só não estou entendendo o que queres que eu te faça. Então, me capacite para que os meus olhos possam ver o que você ou o que o Senhor deseja que eu faça. Que os meus ouvidos possam ouvir as diretrizes. Porque quando falamos de olhos de ver, estamos falando da nossa essência consciencial, que chamamos de sentimentos. Quando falamos de ouvidos de ouvir, estamos falando da síntese cósmica dos nossos conhecimentos. Então, olhos de ver, ouvidos de ouvir. O único mecanismo com o qual compreendemos os pensamentos que representam o conhecimento são sentimentos que representam essa segunda vertente. Então, pensamentos, ouvidos de ouvir, sentimentos, olhos de ver.
Então, quando começamos nestas situações menos felizes a fazer esse processo de interrogação íntima, ou para os mestres que nos conduzem, tudo vai parecer fácil na teoria e na prática também. E uma coisa, Sebastião, eu tenho uma pergunta. Isso seria você aproveitar as oportunidades de trabalho no bem? Não temos dúvida disso, porque Kardec, na questão 632 do Livro dos Espíritos, se você está com o livro aí, você pode lê-la, ele pergunta, mas não há possibilidade de estar fazendo mal pensando que estou fazendo bem? E qual foi a resposta dos Espíritos? Jesus vos disse: vede o que gostaria que vos fizessem ou não vos fizessem, e tudo se resume nisso: não vos enganarei. Ou seja, fazei a outrem o que gostaria que nos fizesse. Então, se o bem de todos é o eterno princípio, e o bem eterno é a lei suprema, então o que posso fazer sem prejudicar a ninguém, dentro da minha parca visão? E se daqui a pouco eu perceber que daria para fazer melhor, lá eu não tinha essa visão, então eu não posso me condenar pelo ontem ou por o agora há pouco. Então agora que eu sei um tanto mais, eu vou fazer diferente. E esse é o enredo da vida, é o avanço do conhecimento aplicado. Então nós aprendemos algo e em camadas sucessivas vamos acrescentando a cada passo um ponto em nosso conto. E até chegarmos a uma síntese consciencial que eu vejo a obra com os olhos do próprio Deus. Como é isso? Quando eu admitir o que Jesus me recomendou. Tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. E nós sabemos que estamos dentro do corpo do Cristo. E se tudo é cópia de exatamente tudo, o que acontece dentro do nosso próprio corpo agora? Só vou considerar uma possibilidade. A cada 24 horas nascem, só para nos ajudar no sistema digestivo da mastigação à excreção, 76 sextilhões de bactérias. E o que elas fazem? Da mastigação à excreção, triturar, dissociar, o que nós chamamos de morte, para que haja o renascimento. Então, quando nós desmontamos uma estrutura e pegamos a essência, lembramos da homeopatia. O que faz a homeopatia? O que faz a fitoterapia? Não é desmembrar corpos vegetais e às vezes minerais e transformá-los em essência pela orientação ou extrair a essência desses elementos. Porque para fazer o que chamamos de própolis, não usamos o álcool de arroz, e esse álcool não vai dissociar elementos para que haja essa reconstrução. Então, se tudo morre para renascer, para se renovar, a cenoura, conforme Deepak Chopra, na obra Conexão Saúde, eu estou quebrando-a pela mastigação em moléculas, para que as moléculas da vitamina A da cenoura combinem com as moléculas da vitamina C da laranja e possam ambas combinarem com as moléculas do universo celular, atendendo às minhas necessidades. Ou, se não atender conforme essa arquitetura, quando chegar na intimidade das células, pelas usinas de forças que chamamos de mitocôndria, que no músculo do coração existe em média 5.000 em cada célula, e na estrutura do fígado ou dos músculos em outros locais, em média de 2.000, vão triturar em partículas diminutas todo esse energismo, que vai ser reordenado
pela presença dos ribossomos e dos retículos endoplasmáticos, e juntos formam o retículo endoplasmático rugoso, construir as moléculas de proteína que realmente a célula necessita para a sua sobrevivência ou sua manutenção. Então, tudo morre para renascer. E se observarmos na intimidade dos microtúbulos, que faz parte da estrutura dos centríolos do construtor ou do duplicador da própria célula do construtor de qualquer organela, lá tem um energismo. Eu garanto a você que esse energismo é aquela matéria mental composta de seres vivos incontáveis, transformada em bioenergia, em quantos de energia em infracorpúsculos, e foi passando por esses universos infraatômico, subatômico, intratômico, e são esses seres que vão chegar lá fracionados nesse entrelaçamento quântico para alimentar as organelas ou para servir de matéria-prima para a manutenção dessas realidades. Sendo que a ordem, o propósito e o projeto foi o pensamento enobrecedor, o sentimento, palavra e atitude, que deseja alguma mudança e reprogramou o cronograma organizacional ou a consciência celular, que nós chamamos de DNA. Então, Sebastião, no caso, a gente estava falando a respeito, né, você estava falando do funcionamento celular, então tudo se organiza. Uma coisa, Sebastião, que eu queria fazer, até mesmo para poder já fazer um fechamento, que já fazendo propaganda do livro, porque para você, a gente já está fazendo uma propaganda do segundo livro. Então, para quem quer adquirir um exemplar tanto da primeira obra, Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, quanto o do Atma, o Anjo, ligar para o WhatsApp, basta mandar uma mensagem de WhatsApp para 11 974 44 0770, falar com Neuza Marques. E uma coisa muito fantástica, Sebastião, que eu tenho que comentar, e eu percebi ao ler as primeiras linhas dessa segunda obra, que a segunda, ela puxa a primeira. Então, você não vai se desvencilhar da primeira obra. Quando você leu, quando a gente leu sobre tudo podes, se souberes e se lograrás, me fez lembrar da coragem moral, que resulta de um trabalho interior de disciplina dos impulsos, que transformam em força de vontade conduzida para os objetivos nobres. E quando você falou da questão 632 do Livro dos Espíritos, eu me lembrei da página 383, que Miramês fala que deveis respeitar todas as criaturas na altura em que elas se encontram e nunca violentardes os direitos alheios. Compadecei-vos do que sofrem, ajudando a compreender o motivo dos seus sofrimentos. Não deveis gastar tempo com quem não desejas aprender, mas dar toda atenção àqueles que estão com sede de paz e fome de amor. E aí, lembrando da primeira parte do livro, que é o amor e o amar, que é exatamente, para mim, ao ler esse trecho agora, ele vai explicar tudo isso. E nós poderíamos ler aqui também para mostrar o que agora, depois que foi escrito, muitas pessoas estão falando desses cenários. Leia o segundo parágrafo da página 325.
tudo que você falou, Sebastião. Microfone. Só para confirmar, porque quando nós falamos, nós manifestamos o livro, que é uma consciência. Vamos lá. Concluindo a armadura. Vamos lá. Concluindo a armadura, o azedume contumazes, a murmuração perniciosa e a rispidez sistêmica, tanto quanto a prepotência e a impetuosidade empedernidas são com... Para, só aguenta um minutinho, deixa eu ler para vocês. Você está com medo da leitura. Eu travei, Sebastião. É o seu psiquismo, fica tranquilo. Agora, peça amorosamente para ele ouvir, sem se recriminar. Então, concluindo, a amargura e o azedume contumazes, a murmuração perniciosa e a rispidez sistêmica, tanto quanto a prepotência e a impetuosidade empedernidas, são condutas semelhantes a ácido corrosivos que interferem na produção da insulina e dificulta a metabolização das moléculas de glicose, proteínas e gorduras assimiladas dos alimentos pelo sistema digestivo e sanguíneo, além de interferirem no centro neurológico regulador da demanda vital do alimento, tanto quanto na quantidade e qualidade que se necessita para o equilíbrio orgânico salutar, bem como na exigência fisiológica deste alimento, isso mesmo, bem como na exigência fisiológica deste alimento por fome ou prazer, o que é determinado por uma fina sintonia energética que depende do equilíbrio interno e etc. Também deu uma atropelada aqui, mas deu para entender no geral. Você vê, o nosso universo trava porque é ele que está ouvindo. Por isso a importância da leitura em voz alta. As vibrações da própria leitura, eles já têm uma aversão, o medo de morrer. E se eles sabem que vão morrer para renascer, morrem num estágio menor para renascer num estágio superior. Então ninguém será dizimado ou expulso, mas todos convidados ao festim. E a escrita também. Com certeza. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.